Ocupamos hoje a 21ª hora com um debate especial que julgamos impor-se perante os últimos dados relacionados com as adoções ilegais de dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus. Depois das reportagens iniciais da TVI que expuseram o circuito de adoções, instalou-se um silêncio inquietante e misterioso. Depois de quebrado o silêncio, o Ministério Público anunciou um inquérito interno, uma espécie de auditoria, de sindicância, para averiguar quais os procedimentos que tinham sido adotados pelos magistrados do Ministério Público nestes processos. Mais tarde, o Ministério Público deu um outro passo, abriu um processo de crime para apurar eventuais responsabilidades criminais. As mães biológicas das crianças adotadas ilegalmente são agora representadas por advogados, que temos neste estúdio esta noite, e pediram para se constituírem assistentes. Queriam saber o que consta do processo e como evoluía a investigação. E isso foi-lhes recusado. A indignação destas mães e destes advogados instalou-se nos últimos dias, sobretudo depois de uma notícia ter sido publicada no Semanário Expresso a partir da consulta do processo. Temos em estúdio os advogados, Maria, também a mãe biológica de Vera, Luís e Fábio, e as jornalistas da TVI que têm desenvolvido este trabalho, Judite França e Alexandra Borges. Dr. Garcia Pereira, começo por si. Está neste momento como representante legal, como advogado da Maria, que está connosco também esta noite. Muito boa noite a todos. Na reportagem que exibimos há pouco, a tentar sintetizar este ponto da situação no Jornal das 8, o Dr. Garcia Pereira manifestou-se bastante indignado, muito indignado. Estamos perante, e agora estas palavras são minhas, estamos perante, na sua opinião, um impasse ou um boicote? Bom, boa noite, antes de mais, aos nossos telespectadores e a todos aqui presentes, em especial aos meus colegas. Bem, eu acho que nós estamos perante a manifestação daquilo que é o processo penal neste momento em Portugal, que é, na sua fase de inquérito, um domínio absoluto do Ministério Público. E ao menos que um caso como este sirva de facto para se discutir aquilo em que se transformou o processo penal à margem da Constituição. Nós temos um processo penal cuja primeira fase é considerada como sendo um terreno do domínio absoluto do Ministério Público, que investiga como quiser, ou se quiser, faz o que bem entende ou o que não entende, veda o acesso aos autos, opondo-se terminantemente que, quando ele é requerido por parte do assistente, o assistente, convém dizer que o assistente é a acusação particular e tem como atribuições e competências, designadamente, a de sugerir e requerer diligências para que elas sejam feitas na fase de inquérito. Mas, obviamente, essa faculdade só tem alguma eficácia se souber o que é que o Ministério Público anda a fazer ou a não fazer. Ora, o que nós estamos confrontados aqui é, de facto, com um modelo de processo penal que foi criado a partir de, digamos, à látre da Constituição, fora da Constituição. A Constituição não prevê o inquérito. A Constituição fala no artigo 32 na instrução e diz que toda a instrução é presidida por um juiz. Está, obviamente, a pensar nas duas fases de instrução que existiam de antes, que era a preparatória e a contraditória, e a querer afirmar o princípio de que nenhum ato materialmente de instrução, isto é, de investigação, pode ser feito sem ser a presença do juiz. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que, na sequência, aliás, da primeira lei orgânica do Ministério Público, a Lei 38/78, em que foram atribuídas ao Ministério Público funções inconstitucionais, em meu entender, por invadirem a função jurisdicional. O Ministério Público não é juiz. O Ministério Público é um agente administrativo, não pratica atos jurisdicionais e, no entanto, nessa primeira lei atribuía-se funções que ainda agora permanecem, sim, mas não como é isso que seja, nós por exemplo, hoje em dia. Funções próprias do Poder Judicial, como as de velar para que a função jurisdicional se exerça em conformidade com a Constituição e com as leis. Não há nenhuma dúvida, Dr. Garcia Pereira, que o Ministério Público desenvolve essas funções jurisdicionais. Não, de facto, desenvolve. Agora, se isso está em conformidade com a Constituição, mas como é que isso óbvio está que a não manifestar aqui nesta está, porque nós temos ouvi dizer na reportagem que não obteve, por exemplo, nenhuma resposta às diligências que efetuou. Não, eu aí ganhei uma aposta. Eu sabia que, e são os 40 anos a que já cá ando, que fizeram com que, vamos lá ver, retomar só aqui a cronologia. Constituição de assistente, que é admitida. É requerido o acesso aos autos, é indeferido. O acesso aos autos, que é indeferido... Então, deixa-me recapitular. Portanto, a Maria, como nós a continuamos a tratar aqui, ela foi aceita como assistente do processo.
Também só faltava que não fosse, mas já agora acrescento que noutro tipo de processos, em que é menos líquido que se possa adquirir a qualidade de assistente, o Ministério Público opõe-se com unhas e dentes a que o cidadão que se queixou se constitua assistente. Eu tenho vários exemplos disso. Processo dos swaps, por exemplo, processo de violação de regras de segurança no metro, por exemplo. O Ministério Público tentou opor-se, aliás. Teve um juiz de instrução num dos casos que foi atrás dele e foi preciso ir nos 2 casos ao Tribunal da Relação para obter o reconhecimento da qualidade de assistente. Aqui isso não se passou porque a coisa era mais evidente. Mas isso depois traduziu-se em zero, pelo que me está a explicar. Isso depois traduziu-se em zero porque, a seguir, o que se requereu foi o acesso aos autos para se saber o que é que o Ministério Público anda a fazer ou não. Até porque se tem a noção de que há diligências fundamentais que já deviam ter sido feitas que não foram feitas. Já vou a essas diligências, na sua opinião, e quero também ouvir os restantes... Mas já agora diga-me porque é que eu ganhei a aposta. Deixa-me dizer porque é que ganhou a aposta. É porque portanto, é negado o acesso aos autos. E o acesso aos autos, que é recusado à cidadã que eu tenho aqui ao meu lado, é proporcionado ao Jornal Expresso, que aliás o invoca expressamente, especificamente para fazer passar aquilo que convém às teses do arquivamento. E que, no entender da minha Constituinte, é a posição desde o início do Ministério Público. Este processo é para arquivar. E agora trata-se de construir argumentos que fundamentem esse arquivamento. E, portanto, o que passa é um processo que está à guarda do Ministério Público. Como eu tive a oportunidade de dizer, o círculo de suspeitos é muito restrito. O círculo de suspeitos da prática do crime de violação do segredo de justiça. É violado. E, portanto, esta mãe vê que o acesso aos autos que lhe foi aberto algum deferido... inquérito já por parte do Ministério Público à violação desse segredo de justiça? Não. Deixa-me só continuar a cronologia. Portanto, é violado o segredo de justiça e na segunda-feira seguinte esta mãe, evidentemente, faz 2 coisas. Participa disciplinar e criminalmente contra os responsáveis por esta violação do segredo de justiça, abrangendo não apenas o processo de crime, mas também os processos que correm no Conselho Superior do Ministério Público e no Conselho Superior da Magistratura, e renova o pedido de acesso aos autos, visto que os fundamentos que tinham sido invocados para lhe o denegar, que era o mediatismo do processo e a necessidade de proteger os intervenientes processuais, tinham, obviamente, deixado de ter qualquer razão de ser a partir do momento da publicação daquela notícia. Ora, são apresentadas essas participações na segunda-feira. E eu peço, entretanto, autorização ao Presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, para ser publicada uma nota informativa onde se dá conta disto. Essa autorização é dada e é publicada a nota, ou melhor, é dada a conhecer à imprensa essa nota informativa. Essa nota informativa foi, digamos, publicada efemeramente no público, na sua versão digital, e não saiu em mais parte nenhuma, a não ser agora naquele depoimento que foi exibido há bocado. Mas percebi imediatamente que a forma que o Ministério Público tinha de tentar, digamos, esvaziar as críticas que estavam a ser feitas era produzir algum despacho entretanto. E, portanto, eu não posso estar a revelar aqui o despacho que recebi hoje, direi apenas que eu acho inaceitável num Estado de Direito Democrático e que lhe respondi à letra em nome e representação da minha Constituinte e em defesa dos seus direitos. Eu acho que é absolutamente inaceitável a forma como o Ministério Público se comporta ao longo de um processo desse tipo. E isto é possível, repito, porque nós temos um processo penal em que o Ministério Público se arroga fazer o que entende na sua fase. E se é para queimar alguém que ele quer queimar antes do sítio próprio que é da condenação, nós temos as violações cirúrgicas do segredo de justiça e a sentenciação em praça pública dessas pessoas. Se é para meter por baixo do tapete aquilo que não convém averiguar até ao fim, nós vemos sair para a praça pública aquilo que convém a essa tese. E quando finalmente, seja o queixoso, seja o arguido, tem acesso ao processo, evidentemente que o mal está irremediavelmente feito. Porque as diligências que deviam ter sido feitas não foram. Evidentemente que os possíveis suspeitos já sabem o que é que elementos é que existem ou não existem. As testemunhas já sabem o que é que lhes vai ser perguntado. Garcia Pereira, isso é batota total, na sua É opinião? batota. E acresce o seguinte, na fase de instrução, depois os defensores do inquérito dizem, não, mas depois há uma fase, que é a fase de instrução que decorre perante um juiz de instrução. Sim. Bom, é preciso dizer que o requerimento que se tem de apresentar para essa fase de instrução, o requerimento tem de ter os mesmos requisitos de uma acusação. Tempo, modo e lugar dos factos concretos, quem os terá praticado. Ora, se precisamente a inércia investigatória do Ministério Público impediu o queixoso
impediu que se apurasse quem era, como é que o queixoso, que não tem autoridade pública, que não é órgão judiciário, que não tem poder de investigação, vai poder fazer isso. Segundo, todas as diligências de prova que sejam requeridas em sede de inquérito, em sede de instrução, podem ser indeferidas por um despacho do qual apenas se pode reclamar para o próprio autor do despacho e dessa decisão não cabe recurso. E, portanto, a instrução é uma farsa no processo penal português neste momento. E, Neste portanto, caso, tudo se decide no inquérito e tudo se decide por uma entidade não fiscalizada jurisdicionalmente. Isto é inaceitável. Num Estado de Direito Democrático não pode haver poderes insindicados e insindicáveis. Dr. Garcia Pereira, só para perceber um pouco melhor, ou seja, fez essas diligências em nome da sua constituinte, obviamente, da Maria que está aqui. Já vou saber como é que a Maria, tentar perceber como é que a Maria também sentiu e viveu algumas dessas diligências, porque presumo que ela própria tenha sido interrogada, confrontada, perguntada de alguma forma, mas queria tentar deixar claro isto. A partir do momento em que o Ministério Público aceitou que fosse constituída como assistente no processo... Não é o Ministério Público, é o juiz de instrução. O juiz de instrução aceitou que fosse constituída como assistente no processo. É normal ou anormal ter acesso aos autos do processo? Vamos lá ver. Num processo desta natureza, digamos assim, com este tipo de suspeitas ou de dúvidas que estão aqui em cima. O que é normal o Ministério Público fazer é resguardar-se por trás do segredo de justiça e opor-se a que seja concedido acesso aos autos, exatamente para não ser fiscalizado pela acusação particular. Agora estamos a falar do ponto de vista da acusação particular. Não há aqui sequer a ideia da proteção relativamente aos suspeitos da prática, que poderiam ficar a saber quais eram os elementos extraordinários que a investigação teria obtido. Estamos a falar da parte da acusação particular. Aquilo que normalmente é timbre do Ministério Público fazer, porque não quer estar sujeito à fiscalização de ninguém, é não aceitar que a acusação particular tenha acesso ao processo. E, portanto, esvaziar completamente o direito de requerer diligências, porque essas diligências, claro que se podem requerer algumas, como nós requeremos e como creio que os meus colegas terão requerido também. Agora, com inteira proficiência, só é possível fazê-las se souber em que estado é que estão as coisas, o que é que já foi feito, o que é que falta fazer, como e quando é que se irão fazer. Ora, regra geral, nos processos que eu tenho tido, pelo menos nos processos que eu tenho tido, em que estão em causa interesses poderosos, o Ministério Público obsta sempre a que a acusação particular fiscalize o que ele faz. Porque o Ministério Público tem a ideia de que a sua atividade só pode ser sindicada no final, isto é, depois de todos os dados terem sido lançados e de todo o jogo ter sido viciado. E eu acho que isto, nós batemos no fundo, porque há aqui um problema básico de lealdade processual, além do mais. Nós batemos no fundo relativamente a isto. E, pelo menos, é preciso dizer com clareza que isto é inaceitável. E este modelo de processo penal tem de ser alterado, porque, repito, ele é uma construção legislativa feita, sobretudo, no Código de Processo Penal de 1987, à latra da Constituição da República Portuguesa. E decorre dos interesses corporativos do Ministério Público, que já tinham imposto a consagração, como eu disse há bocado, na primeira lei orgânica do Ministério Público, da atribuição ao Ministério Público contra a Constituição de funções verdadeiramente jurisdicionais. A função jurisdicional está cometida pela Constituição aos tribunais, ou seja, aos juízes. Os procuradores não são juízes, não estão sujeitos ao princípio da independência. São agentes, e se quiser que lhe diga, agentes administrativos. E como tenho dito, também com funções policiais, como tenho dito e volto a dizer, agentes administrativos e policiais, eu prefiro, nessa altura, os da GNR, porque esses ao menos estão fardados. Alexandra, queres acrescentar aqui alguma coisa? Eu sou pena de alguns magistrados bons do Ministério Público que também os há, Claro e pessoas sim. interessadas. Eu acho que não podemos estar a falar no Ministério Público. Quem tutela esta investigação chama-se Auristela Pereira. É a procuradora que está com esta investigação. E eu fico muito surpreendida quando vejo nos jornais que já está decidido o final de um filme, de uma investigação, quando a investigação está em curso. Fico surpreendida quando há testemunhas importantes para serem ouvidas, vou nomear apenas uma,
Teresa Brandão foi responsável 20 anos pela adoção na Santa Casa da Misericórdia. Não ouviu nem o Ministério Público, nem a Santa Casa da Misericórdia. Como é que é possível investigar sem isto? Vou-te falar de outra coisa. Perícias às assinaturas da mãe foram pedidas, foram aceitas. O Laboratório de Polícia Científica está a fazer e demora o seu tempo. Não estão no processo. Como é que alguém pode anunciar o arquivamento de um inquérito quando ele está em curso? E a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, a Procuradoria fez chegar à TVI uma resposta. Estavas a perguntar há bocado se esta violação flagrante do segredo de justiça, e é flagrante, e nesta fase é... Eu diria que são sempre flagrantes as violações de segredos. Mas aqui São mais está muito flagrantes. São circunscritas. públicas. Aqui está muito circunscrita. públicas. Esta é gigantesca, até pela Esta é dimensão. muito flagrante, sabes? Eu já vi várias e nós próprios jornalistas muitas vezes a fazemos. Mas aqui este processo Não, os está muito jornalistas circunscrito. são os instrumentos que Claro. que finalizam, não é? E que Exatamente. concretizam a fuga, Só que aqui, a violação de segredo de justiça. aqui esta Nós sabemos investigação disso. está muito Já respondi em circunscrita. tribunal várias vezes E por isso. quando alguém diz que consultou os processos na íntegra, só o pode ter feito num sítio. No Ministério Público. E então, diz o próprio Ministério Público, e das duas uma, o Ministério Público... Ou seja, não há nenhum advogado neste momento, por exemplo, que tenha acesso aos autos desse processo. Não. Nenhum jornalista, nenhum advogado. Não, as mães não podem defender-se. Está aqui. Portanto, As mães não podem então, já que falaste do defender-se. nome, Eu estive a 10 centímetros do A processo. doutora Auristela a Pereira. Auristela Pereira, sim, Sim. ela é a pessoa que tem neste momento acesso. Centímetros do processo. Ela é a Ao- pessoa que tem, é ela, e a a única- funcionária judicial que tem acesso E a a- este e a sua processo. estrutura Na hierárquica, íntegra, e a sua na íntegra, estrutura sim. hierárquica, Na eventualmente. íntegra. Sim, com certeza. Na íntegra. Na íntegra. Na íntegra. E a Procuradora-Geral da República, se quiser chamar assim o processo e vê-lo. Agora, das duas uma. Ou o Ministério Público, e passou uma semana, desmentia a notícia que veio a público, que não o fez, ou então não enviava este comunicado que eu tenho aqui, que é um NIN. É assumir, é que nem assume a violação de segredo de justiça. Diz, no respeitante à notícia publicada no semanário, então a Procuradoria-Geral da República decidiu remetê-la ao Ministério Público competente para ponderação sobre a instauração do inquérito sobre Eventual, claro. Eventual? Exatamente. É assim, para qualquer pessoa, a leitura é simples. Está ali um conjunto de dados, alguns nós tínhamos acesso, outros estão lá e nós também sabíamos e não... Enfim, há um conjunto de dados ali que, para quem consulta na íntegra o processo, é só num sítio. E, portanto, não há dúvida em relação à violação de segredo de justiça. E, portanto, o Ministério Público das duas uma, ou fazia um inquérito para apurar a violação de segredo de justiça ou desmentia a notícia. E não fez isto, não fez carne nem fez peixe, fez assim uma mistura. E deixa-me só dizer-te uma Mas coisa. não desmentiu a notícia. Não. Mas nem desmentiu E o a notícia, Ministério nem Público também assumiu a tem sido violação do bastante segredo de profícuo a justiça. desmentir E nem notícias, porque assumiu. elas contrariam o Mas teor mas das nem investigações. assumiu a violação do segredo de justiça. Podia não Sim, desmentir sim, e dizer, claro, foi violado claro, o segredo claro. de justiça. Realmente nós estamos a pensar aqui arquivar o inquérito até ao verão, não estamos a ver indícios de rede, mas isto foi uma violação de segredo de justiça. Mas Não fez isso. Indício de rede também é só uma das Agora, milhares de questões que se colocam aqui, não é? deixa-me dizer-te Indício uma de coisa rede que eu é- acho grave. Há aqui dois Exatamente. momentos importantes na investigação. Então. E que são, para quem esteve com as pessoas que estão a tutelar esta investigação, eu primeiro vi um interesse muito grande em apurar a verdade, logo na fase inicial. Sim. A TVI foi chamada, enfim, havia um grande interesse nessa investigação e levar a coisa até às últimas Portanto, quando diz a consequências. TV foi chamada por esta procuradora. Sim. Falámos umas vezes informalmente, outras mais formalmente. A TVI foi-lhe pedido documentos, foram entregues documentos para o processo. Agora, uma coisa é certa. Há aqui um momento, lembras-te, que nós detectamos a intervenção da senhora Procuradora-Geral da República, Sim. doutora Joana Marques Vidal. E eu acho, coincidentemente, esse momento marca um novo rumo, um novo interesse ou desinteresse ou desinvestimento, chamemos o que Ou quiseres. seja, essa constatação e essa revelação constituíram um elemento incómodo É um elemento no incómodo. processo E estamos da, a falar na- de um Ministério da indagação Público. do Ministério Público sobre si próprio. Exatamente. E esta violação de segredo de justiça também é sobre si própria. Esta eventual do ponderar eventualmente é sobre si próprio outra vez. Dr. Pedro Proença está em representação da Clara, que é a mãe de Filipe e de Pedro. Pelo aquilo que eu percebi, de resto há pouco na reportagem que exibimos no Jornal das 8 e agora por esta intervenção da Alexandra, há perícias que envolvem a sua constituinte que ainda não estão concluídas e que podem ser relevantes para o desenrolar de toda a investigação. Exatamente. Boa noite aos nossos espectadores. Sr. Alberto, a todos os membros deste painel, meus ilustres colegas. Sr. Alberto, deixe-me só aqui manifestar aquilo que é a minha percepção do contacto que eu tive com a Sra. Procuradora na diligência em que estive presente, em que foi ouvida a Clara.
Eu fiquei em primeira linha com a percepção e estive com o processo, estive a 10 cêntimos do processo, não tive a oportunidade de tocar fisicamente no processo, foi-me exibida uma parte do processo que depois dá origem a esse pedido de perícia relativamente a uma assinatura que foi feita. É volumoso o processo, pelo O menos? processo não é volumoso. O único volume que o processo tem, sem ser os apensos, é um processo muito pouco volumoso ainda. Devo dizer que surpreendeu-me até pela magreza do volume. Agora, aquilo que me pareceu essencialmente daquela diligência foram duas coisas que me preocuparam. Primeiro, uma tentativa de conduzir o depoimento da assistente no sentido de fazer o seu julgamento de caráter, o que me pareceu grave, e, em segundo lugar, uma tentativa de desvalorizar aquilo que é essencial neste processo, que é perceber a forma como foram feitas estas adoções, em detrimento de considerandos subjetivos sobre o comportamento destas mães ao longo destes anos. E isto pareceu-me claramente tentar, ou pelo menos de uma forma, pode ser voluntária ou É o comportamento involuntária. das mães que está a ser investigado. Exatamente, A questão é essa. exatamente. A questão Agora, é toda a forma como as perguntas foram feitas e que foi conduzido aquele depoimento pareceu-me no sentido de perceber o caráter daquelas mães e depois perceber as razões de um determinado comportamento ao longo destes anos que nada tem a ver com o objeto deste processo. Sendo que o comportamento ao longo... desculpe, Dr. Pedro Proença, o comportamento ao longo destes anos tem alguma relevância, uma vez que estamos a falar de factos ocorridos há 20. Na minha Crimes. perspectiva, e aquilo que eu quis deixar bem claro à Sra. Procuradora, e aliás é o pedido de peritagem à assinatura da Clara parte precisamente pela necessidade de focarmos na questão essencial, que é... Então vamos recordar isso, porque muitos dos nossos espectadores não se recordam. A Clara afirmou publicamente várias vezes. Em primeiro lugar, a Clara só soube o que é que tinha acontecido aos seus filhos quando nós Exatamente, exibimos as reportagens aqui em dezembro. Exatamente. Exatamente. Certo? Claro. Foi mostrada nessa reportagem uma assinatura que alegadamente pertencia à Clara e que ela diz que nunca fez. Exatamente. Essa assinatura é absolutamente decisiva Claro. para determinar o conhecimento dela e a legalidade Da adoção. da adoção. Além de todos os outros dados, essa assinatura é decisiva ou não é? É decisiva, é decisiva. Porque isso determina se ela tinha consciência e conhecimento do que estava a acontecer ou não. Obviamente, Claro. obviamente. E determina E a Clara possível diz que prescrição nunca ou assinou não. essa, nunca Alberto, fez essa deixa-me só dizer assinatura. uma coisa. Ó Zé, termina a Quem prescrição perguntou ou não? naquela diligência, quem perguntou à Clara se tinha consentido formal ou informalmente naquela adoção, quem perguntou à Clara se tinha sido ela a pôr aquela assinatura naquele documento não foi o Ministério Público, fui eu, Exato. enquanto advogado da assistente. Porque queria volto que a isso repetir, ficasse registado. Claro que sim. Claro. Porque eu fiquei com a percepção que havia ali, por um lado, uma tentativa de fazer uma análise do caráter da assistente e depois uma tentativa de desvalorizar esses factos em detrimento daqueles considerantes emocionais. E aqui o que interessa, e isto é importante dizer, e isto ficou bem claro na minha intervenção junto à Sra. Procuradora. Foi a única vez que Aqui o esteve? que interessa foi a vez que a senhora foi chamada para depor a Clara. Foi a única vez que isso A aconteceu. única vez. Eu estive com a Na Clara. sequência disso foram desencadeadas então as tais perícias Exatamente. científicas para fazer comparação e análise de caligrafia, não é? Basicamente, para perceber se a assinatura corresponde ou não Quem olha corresponde. para a caligrafia da Clara, a caligrafia dela e a caligrafia que está aposta naquele documento, naquela pertença à assinatura, percebe à vista desarmada que não foi a mesma pessoa que fez aquela assinatura. Nem há 20 anos. Nem há 20 anos. Nem há 20 anos. De qualquer E forma... agora, então, e o resultado dessa perícia, dessa análise da caligrafia, ainda não resultou. Ainda não há chegou. Não. Quando chegar esse resultado, sabe mais ou menos em que pé é que está? Não faço ideia. Isto agora, portanto, a Clara foram recolhidos autógrafos da Clara de uma forma quase intensiva, digamos assim, e depois essas assinaturas serão remetidas à entidade competente para o efeito, que será o Laboratório de Polícia Científica, para fazer a perícia científica à assinatura. Quando chegar o resultado dessa análise, o Dr. Pedro Proença, como advogado da Clara, vai que ter ser. conhecimento disso ou não? Não. Só terei conhecimento no âmbito do despacho de acusação ou de arquivamento. Portanto, isso é que Se não é. for dado o acesso Se aos não for autos, dado o entretanto, acesso aos Não autos, tem. é no não terei final do conhecimento. processo de inquérito e com o despacho de arquivamento, que todos nós já percebemos que se prepara, que Exato. virá então a possibilidade de ir ver o que é que foi feito ou não foi feito e o que é que lá consta ou não consta. E a perversão está exatamente aqui. Eu peço desculpa só de corrigir um pouco a Alexandra.
Vamos lá ver uma coisa. Claro que há procuradores excelentes e há procuradores empenhados, não é essa a questão. O que exatamente produz situações deste tipo é o sistema que nós temos, que permite que haja esta ausência de controle sobre aquilo que é feito. E que é inaceitável quando, ainda por cima, nós estamos perante um conjunto de factos entre os quais estão envolvidos os tribunais e os próprios magistrados do Ministério Público. E, portanto, a questão, evidentemente que não é um problema de ninguém estar a fazer insinuações. O princípio essencial é: isto suscita dúvidas à comunidade sobre a objetividade e a isenção do tratamento desta questão ou não? E é óbvio que suscita. E, portanto... Mas aquilo que o Dr. Garcia Pereira e o Dr. Pedro Proença, e vou tentar... Vou ouvir as outras pessoas, naturalmente, me estão a dizer, de uma forma muito evidente, a todos nós, é que o Ministério Público está a investigar neste processo de crime em causa própria, da mesma maneira que fez a sindicância aos seus procedimentos, que é uma auditoria interna. Portanto, basicamente é a mesma coisa. Disse que ia fazer, não sei se fez, não. Mas basicamente é a mesma coisa. Portanto, entre uma sindicância ou uma investigação que decorre desta forma, qual é a diferença? É como a violação do segredo de justiça. A quem é que a gente Quem é que é titular da ação penal? O Ministério Público. A quem é que se faz a queixa-crime pelo crime de violação do segredo de justiça? Ao Ministério Público. Nas situações em que é patente que o processo está à guarda de alguém, e deixamos de histórias. Quem é titular de um processo destes, há processos de crime que podem correr sem uma única violação de segredo de justiça. Eu vou dizer aqui um. O processo de Castelo de Paiva. O processo de Castelo de Paiva não saiu um único elemento até o momento do despacho de acusação. Foi dirigido pelo hoje conselheiro António Pinto Espanhol e não saiu porquê? Porque ele tomou medidas organizativas e materiais para não haver nenhuma hipótese do processo sair exatamente dos sítios em que devia estar. Na mão dele, na mão de um funcionário, um único que ele, digamos, controlava diretamente. E, portanto, quem é responsável pela guarda do processo... E é assim que deve ser, em particular, com processos desta natureza. Se me permite, eu fiquei com a percepção de outra coisa dessa diligência que tive. E isto pode ser muito grave. Fala-se aqui de uma possível auditoria do Conselho Superior do Ministério Público ou de uma entidade inspectiva dentro do Ministério Público. Eu, para ser sincero, fiquei com a percepção que o Ministério Público está a aproveitar, entre aspas, a boleia deste inquérito em torno das adoções para perceber se houve alguma irregularidade que envolva o Ministério Público. Isto é a mesma pessoa que está a coordenar esta aparente investigação que também está a tentar perceber se houve ou não ali alguma irregularidade no âmbito deste processo relativamente ao Ministério Público. Então, o que coloca a senhora Procuradora... Então eu faço exatamente a minha pergunta que eu fiz há pouco. Exatamente. Eu estava a ficar com a percepção de que se me perguntarem a diferença entre este processo, não é, e a sindicância, ou a auditoria... Mas qual sindicância, Zé Alberto? Eu não tenho conhecimento de nenhuma sindicância. Não, eu tenho conhecimento através de uma nota que foi divulgada à imprensa. Mas se me perguntarem se há um outro procurador ou uma outra procuradora que esteja a fazer uma auditoria a este processo, eu tenho muitas dúvidas, Zé Alberto. Da minha perspectiva... Não é só isso. E não é só isso. E, pelo menos, da minha parte, pela minha constituinte respondo, não conheço nenhuma diligência que tenha sido levada a cabo até agora no âmbito dessa alegada sindicância. Exatamente. E o que era natural que começasse por ser feito era os queixosos, as assistentes, serem ouvidas relativamente à forma como atuaram relativamente a elas, neste caso os magistrados do Ministério Público. Não houve. Ora, não havendo diligência, a questão que se está a levantar é, uma vez mais, aquela do verdadeira roda livre em que anda o Ministério Público nestas coisas. Roda livre, mas em circuito fechado. Roda livre, mas em circuito fechado. Exatamente. Claro, e eu acho que o problema é de facto muito sério. Quer dizer, nós advogados, os meus colegas, tanto como eu, pelo menos, temos algum traquejo disso e, portanto, eu há bocado dizia, a minha constituinte ficou surpresa e indignada. Eu fiquei indignado, surpreso não fiquei. Com quem é que era a aposta, Dr. Garcia Pereira? A aposta era que, entre o momento em que, na segunda-feira, se desencadeou a tomada de medidas das participações disciplinares e criminais e a publicação da nota informativa, havia de aparecer algum despacho do Ministério Público, porque uma das coisas que se acusavam é, no Código de Processo Penal está dito
chapado que um dos direitos que os assistentes têm é ser notificados dos despachos que recaiam sobre os tais requerimentos que eles apresentem, mesmo que sejam no escuro, que não fazem a menor ideia do que é que está a ser feito. Ora, isso estava a ser manifestamente incumprido. Qual era a forma habilidosa de tentar esvaziar o balão de forma a que, quando chegasse a este programa, se já se pudesse dizer, não, isso já não é assim. Era exatamente aparecer um despacho. Pronto. E foi essa a aposta que eu fiz e foi essa a aposta que eu ganhei. Despacho sublinho que recebeu hoje e do qual nós não temos conhecimento. E que não vou falar sobre ele, direi apenas que o considero. E já dei dele conhecimento. Pela sua reação percebe-se que é negativa em relação às suas pretensões. Não é problema de ser negativo. Mas além de ser negativo, é algo mais do que isso. Não é problema de ser negativo, porque os despachos podem ser de deferimento, podem ser de indeferimento. O que não podem ser são nem juízos de intenções nem habilidades. Isso é que não podem ser. Há um princípio de lealdade processual a que o Ministério Público está estritamente vinculado. E é absolutamente inaceitável. A seu tempo se saberá, porque, obviamente, também vou requerer ao Conselho Regional de Lisboa a autorização para, em defesa dos direitos da minha Constituinte, poder esclarecer também esse aspecto. Porque não aceito, a minha Constituinte não aceita, enquanto cidadã, ficar nesta capitis de minúcio, que é dissaindo para a opinião pública aquilo que convém a uma tese, todos nós já percebemos que é do arquivamento. E a tese do arquivamento assenta nisto. Isso foi há 20 anos, então está prescrito. Houve para aí umas coisas medular. Prescrições que neste momento ela torna-se bastante relevante. Doutora Dulce Galvez, boa noite também. Muito obrigado. Está aqui como advogada do Ricardo, é assim que nós o identificamos, que é o pai biológico da Raquel, que lhe foi subtraída com falsificações e mentiras, isso ficou evidente. Eu já não preciso utilizar aqui o alegadamente. O alegadamente, não. Eu sou uma privilegiada neste processo, talvez. É das poucas pessoas que têm acesso, por não ser uma adoção, têm acesso a parte do processo. Portanto, a doutora Dulce Galvez tem acesso a partes do processo. Só. Mas eu gostava que partilhasse connosco Com certeza. que percepção é que tem tido do desenrolar das diligências e como é que encara também esta situação de não se poder ter acesso a tudo a algumas pessoas, sobretudo as mais diretamente interessadas, e depois aparecer uma notícia num jornal. E o meu nome também. E o seu nome também. E o meu nome também, Espero. exatamente. Boa noite a todos. Não foi responsável Não fui responsável. Ela tem só um bocadinho. Já fui aqui ameaçada pelo Dr. Pedro, mas não vou divulgar, porque disse-lhe que não ia divulgar, mas pronto. Mas no final entrarei em contas com brincadeiras entre colegas, obviamente. Muito boa noite a todos, boa noite aos telespectadores em casa. Eu confesso que este processo para mim é sui generis e vou dizer mais. No dia em que este processo for arquivado, eu deixo de exercer a advocacia. Mas deixo no sentido de que, e falo em relação ao Ricardo. Para já eu queria, e ponto final, quero dar o meu bem-aja ao Conselho Distrital de Ordem dos Advogados do Porto, porque eu, já prevendo determinadas situações, pedi autorização ao Conselho Distrital de Ordem dos Advogados, não para quebra do sigilo profissional, mas para o direito de resposta a estas senhoras que, infelizmente, vêm com estas publicações exercer um mau jornalismo. Acho eu, creio eu. Por um lado, para mim é bom, porque eu tenho aqui uma confissão de um crime. Obviamente. E isto diga-se a confissão porquê? Porque, efetivamente, no caso do Ricardo, é um caso muito sui generis e um bocadinho à parte das adoções. Porque no caso do Ricardo, e falo pelo Ricardo, não pela mãe, como é óbvio, falo pelo Ricardo, o Ricardo vê aqui subtraída, como disse muito bem, uma filha que neste momento está à guarda da IURD e subtraída de que seguinte forma? Com um registro direto. Ou seja, aqui nem sequer nós passamos por uma... Sim, o Ricardo não surge em nenhum documento como o pai biológico dessa pessoa. O Ricardo não surge em nenhum documento como pai biológico da Raquel. Surge... Aquilo que nós temos, efetivamente,
é um registro, e isso já foi publicado e divulgado, um registro efetivamente de uma criança, no mesmo dia e à mesma hora, que tendo nascido numa determinada maternidade, com o mesmo peso, registado em nome de outra pessoa. E temos também os registros das salas de partos, registros estes informáticos que foram totalmente apagados, a não ser os registros manuais. Portanto, esses manuais não foram apagados. Ou seja, esses registros informáticos apagaram-se. Apagaram-se. Mas apagaram-se só esses ou apagaram-se outros? Para já apagaram-se estes. Para já apagaram-se estes. Isto porque, José Alberto Carvalho, nós temos, curiosamente, e pegando um bocadinho... Não, desculpa, é que estes dados são... Indiciam qualquer coisa. altamente perturbadores, como é evidente. Não é? Completamente. Nós não precisamos de ir para a história para as histórias de espionagem e das grandes conspirações, não é? Claro que não, claro que não. Como é que, assim, ou aconteceu um problema informático, os discos onde isso estava armazenado, os servidores, não é? E aquilo apagou-se tudo, porque, enfim, foram contaminados por um vírus, não é? Ou então, se há um apagamento seletivo... Não. Há um apagamento seletivo, quer da maternidade Alfredo da Costa, como na PJ. Bem... Como na PJ. Como na PJ. Aliás, nós temos provas, nós, advogados, e nomeadamente eu, advogada do Ricardo, eu tenho provas que houve uma denúncia, à data dos factos, tenho cartas enviadas... Há 20 anos, portanto. Há 23. Há 23 neste tenho caso, cartas enviadas na altura para altas individualidades deste país, e digo isto com poderes executivos deste país, que à data, eu falo em relação ao Ricardo e à Raquel, nós temos na nossa posse cartas, não são estas cartas que nós temos aqui nesta coisa. Pronto, eu não queria utilizar essa expressão, mas, Soutor, muito obrigado. Mas pronto, não é uma carta, não é uma aludida carta. Nós temos na nossa posse cartas para o Executivo, na altura, muito graves, em que alertavam aquilo que estaria a acontecer à data à Raquel, à menina. E, portanto, essas cartas, eu estou à vontade para falar delas porque pedi autorização precisamente ao Conselho Distrital, porque, obviamente, está aqui o meu nome em causa e está aqui determinadas situações que foram ditas por este senhor, por este bispo da Igreja, em que, obviamente, me dá vontade de rir. Sinceramente, porque efetivamente nós cometemos um crime, Exato. não é? Que nós cometemos um crime, mas justificando, não é? De que por solidariedade ou porque tinha muito apego à criança, não é? Registam em nome deles, não é? E que apego então é que não tem um pai e uma mãe, seja quais forem as dificuldades que tenha. Exatamente. Seja qual forem as dificuldades que tenha. E a crer na declaração feita aqui pelo Ricardo, na total ignorância, sem saber o que é que tinha acontecido. Completa Ou seja, ignorância. objeto de manipulação e mentira por parte das outras pessoas. Eu estive com o Ricardo há uma hora atrás. Sim. O Ricardo, com as lágrimas nos olhos, disse-me que só soube que a Raquel estava registada em nome dele numa determinada altura. Mas isso não lhe vou revelar, porque era dar de mão beijada uma notícia, não a si, mas a determinados órgãos de comunicação social. E ao Ministério Público? Como? E ao Ministério Público? Exatamente. Pois, aliás, exatamente. E pegando nas palavras do Dr. Garcia Pereira, e porque eu tenho um registro direto, portanto, por isso é que eu lhe disse, no dia em que este meu processo for arquivado, eu deixo de exercer a advocacia. Arquivado no mau sentido. Quando diz este processo em que representa o Ricardo. É na parte em que representa o Ricardo. Na parte em que representa o Ricardo. Mas quando diz que no dia em que ele for arquivado... No mau sentido. Um despacho de arquivamento no sentido em que não há um processo, não há um crime, não há nada. Certo? Porque isto aqui há um crime, há uma confissão pública, confissão pública de que existe um crime das próprias pessoas e no processo, já. E no processo. E mais uma coisa curiosa que eu acho isto fantástico, mas mesmo fantástico. E na sequência daquilo que disse o Dr. Garcia Pereira e o Dr. Pedro Proença. Nós recebemos isto, com todos nós, no dia 7 de abril de 2018. Portanto, isto foi de uma sexta para um sábado.
Estes tabloides saem, como é óbvio, meia-noite, 1h, online até sai mais cedo, um bocadinho mais cedo. E, curiosamente, eu, terça-feira, recebo uma chamada telefónica no meu escritório para uma diligência a realizar. Ora. Eu estava aqui efusivamente à espera que o Sr. Garcia Pereira me deixasse falar. Porque isto sai no sábado, este anúncio, Ou seja, a esta diligência publicação. foi noticiada antes de ter sido efetuada? Como? A diligência... Não foi Na isso que eu sequência da disse. notícia, há diligências. Isto, Mas a Alberto ideia é que Carvalho, não vai sai haver arquivamento. no dia, portanto, sexta para sábado. Estás a Sexta perceber? para sábado. Mexem na coisa. Sim, ou seja, 2 dias sábado, úteis depois tem 2 notícia dias de uma úteis diligência. depois, eu nem sou notificada. Formalmente. É convocada. Fui convocada Telefónica. elegantemente pelo telefone. Eu levei isso muito elegante porque eu sou do Porto e teria que vir para o Campos da Justiça para Lisboa. E, portanto, levei Essa isso diligência como já ocorreu? Não. Está agendado. Alberto, só uma coisa muito rápida, relativamente a esta notícia também. É muito curioso, não só a questão do segredo de justiça, mas também a forma cirúrgica com que certas expressões e frases são utilizadas na notícia. Exatamente. Relativamente à Clara, é curioso que quem escreve esta notícia utiliza esta frase que é perfeitamente assassina, desculpem a expressão. Está, pois, dado como assente no processo que assinou o consentimento. Obviamente que eu também referi o exercício do direito de resposta relativamente a isto. Esquecendo-se não só que existe a perícia, como ocultando uma informação essencial, que é o facto de não só esta assinatura não coincidir com a assinatura da Clara, como ter havido aqui a presença de 2 testemunhas a abonar a assinatura de alguém que estava presente no ato. Que eram da Iurde. Por sinal, eram funcionários da Iurde. Funcionários da Iurde Isto do lado. é óbvio no registro. que Também foi o caso dos a utilização desta frase é cirúrgica e é assassina. Isto é uma exatamente. tentativa de assassinato à credibilidade da minha cliente. E agora, E isto eu não posso dizer, também é óbvio. Na sequência disto, a falta de acesso aos autos, o que dá é que, quando os nossos constituintes, tiverem acesso aos autos, isto já se passou. Claro. Em vez de se terem ouvido as pessoas que participaram naquele ato e que supostamente presenciaram a assinatura, terem sido ouvidas, depois de se ter feito o teste relativamente à caligrafia e estabelecido, vamos pôr a hipótese que o teste estabelecia que não era ou não era nada provável ser a assinatura. Aí é que se chamavam as pessoas. Claro. E se diziam, então o senhor esteve presente? Então e como é que foi? Então como é que o senhor explica que aqui se diga que a assinatura não é da pessoa? Agora, fazendo ao contrário, como se está a fazer, evidentemente que essa diligência, mesmo que a gente a requeira agora no inquérito, e o Ministério Público vai fazê-lo quando a quiser, e se a quiser, atenção, e se a quiser, ou venha a requerer em sede de instrução, ela está completamente liquidada. E isto é inaceitável. E é isso que eu digo. Nós temos um modelo de processo penal que permite a uma entidade que não é jurisdicional conduzir o procedimento criminal da forma que entende, consoante os entendimentos que porventura tenha e os prejuízos que porventura tenha, seja no sentido da culpabilidade, seja no sentido do arquivamento. Deixe-me sublinhar que a TVI convidou, interessou convites para estarem presentes neste debate, quer ao Conselho Superior do Ministério Público, e também à Procuradoria-Geral da República, que, enfim, não se fizeram representar, com muita pena nossa, porque, de facto, há aqui muita matéria e não que é agradável para um jornalista, bom, em primeiro lugar, ouvir referências a outros jornalistas, na verdade, não é? Mas isso é vida. E como também não é agradável estarmos a falar de outras pessoas Menos que não... agradável ainda, se me permite, mas isso é que os seus colegas da comunicação social digam que, como envolve um outro órgão da comunicação social, não se podem pronunciar e designadamente divulgar uma nota informativa ou um direito de resposta que é exercido em nome e em defesa de um cidadão que é atacado daquela maneira. Isso é também quer dizer, os seus colegas que atuam dessa maneira, que passam a vida a atacar o corporativismo dos juízes, dos procuradores, dos médicos, dos advogados, manifestam o mais criticável, para não dizer outra coisa, dos corporativismos. Agora, o que é também de lamentar, porque este debate sobre estas questões em concreto, mas ligando às questões mais gerais, não tem sido possível nunca travá-lo. Sabe porquê? Exatamente por essa reação.
A reação típica do Ministério Público relativamente a este debate é recusar o debate. E quando, perante críticas um pouco mais aceradas, é desatar aos berros e aos gritos que se está a atacar a autonomia do Ministério Público, logo agora que o Ministério Público está a atacar os poderosos e os crimes colarinho branco, então lá vêm estes paladinos da desgraça a atacar a sacrossanta autonomia do Ministério Público. Eu ouço esta conversa há décadas. E com base nisto, o debate com os digamos, defensores das posições do Ministério Público, que não é o sindicato do Ministério Público, também é outra perversão a que a gente assistiu ao longo dos anos, que era as posições institucionais do Ministério Público, em vez de serem assumidas pela Procuradoria-Geral da República, era o sindicato dos magistrados do Ministério Público. Mas enfim, nunca aceitarem discutir em pé de igualdade. Nunca aceitam. E refugiam-se imediatamente neste tipo de... Quando se faz uma crítica é porque se está a atacar alguém. Provavelmente amanhã teremos nas redes sociais, onde algumas dessas pessoas pululam, manifestações, enfim, mais ou menos exaltadas, porque os magistrados do Ministério Público estão a ser atacados e, portanto, têm de se defender em bloco, etc. Vamos assistir a isso, como aliás já se assistiu na sequência de decisões. Quer fazer uma aposta sobre isso? Também não, eu não faço. Esta é para ganhar, de certeza. Porque da última vez também estava à espera disso, recordar-se-á, de um programa que eu disse aqui, e disse: este é um combate difícil, o contra-ataque vai começar, e começou o contra-ataque que passa sempre pela mesma forma, que é a descredibilização das vítimas. É preciso perceber isto, a descredibilização das vítimas, o ataque ao caráter das vítimas e a tentativa da explicação de não são assim muito dignas de atenção porque tiveram este ou aquele suposto comportamento. Isto é uma coisa... Mas não foram as vítimas que cometeram os crimes. Pois, evidentemente. A questão é essa, como é que eu não estou a ver Isto é a mesma lá sentadas as pessoas. Alexandre, Onde é que está o Bispo Macedo? Onde é que está o Bispo Macedo que, à data dos factos, a sua própria secretária apontava como a pessoa que ele levou a entregar as crianças a quem não tinha nada que entregar porque nem sequer constava no processo de adoção? Onde é que estão as pessoas que cometeram os crimes? Onde é que está o Bispo João Luís Urbaneja, que registou a Raquel diretamente por esta questão que agora vem escrita que teve... E que é essa confissão de crime que está aqui. Que é esta confissão de crime. Eu não vejo ninguém... E isto é... 23 anos depois estamos a discutir as mães? 23 anos depois estamos a discutir aliás, até o caráter das mães. Não é isto que o Ministério Público vai fazer. É a mesma teoria. Não é não. A teoria da mulher adulta Nós não vamos deixar que o Ministério Público faça justificar a isso. agressão é a mesma teoria. Vamos lá ver. Não pode ser. Tipo de preconceitos, o mesmo tipo de preconceitos ideológicos por detrás daquelas decisões que agora felizmente se têm conhecido mais, dos acórdãos inclusive tribunais da relação, que justificam o espancamento violento de uma mulher com citações bíblicas e até referências às práticas nos países islâmicos, pelo facto da mulher ter cometido adultério. É exatamente o mesmo tipo de concepção. O princípio é o mesmo, que defende que o psiquiatra do Porto não cometeu violação porque não usou de suficiente violência. Que acórdão de 2007, uma vítima de violação, a violação não lhe terá causado sofrimento psicológico tão profundo porque ela, quando foi largada pelo violador, até conseguiu anotar a matrícula do veículo. E há 4 juízes do Tribunal da Relação do Porto que subscrevem um acórdão destes. Em 2007, não é em 1007. E, portanto, nós estamos aqui a lutar, de facto, também contra preconceitos que são arraigados na nossa justiça, não só nos procuradores, mas também nos julgadores, e que, evidentemente, que é um trabalho de sapa que tem de ser levado desde a base. E que, obviamente, vai ser levado à base. Eu não digo que deixe de ser advocacia se este processo for arquivado. O que eu digo é que vou bater-me com cada vez mais garra, exatamente para que a verdade não seja abafada neste caso. A verdade não vai ser abafada neste caso. Disso podem ter a certeza todos os procuradores do Ministério Público, todos os investigadores, a verdade não vai ser abafada neste caso. É que estes pais, roubar-lhes a verdade, é roubar-lhes a dignidade, o seu direito e a dignidade, que é de 23 anos depois estamos outra vez. Eu lembro-me, a primeira vez que eu fui com a Maria ao tribunal, lembro perfeitamente a funcionária que nos atendeu dizer: então agora 20 anos depois, ela tinha acabado de saber por nós, Zé. E a pessoa estava a julgá-la. Ela disse: por favor, posso consultar o... Mas 23 anos depois é que vai à procura dos seus filhos. Quer dizer, quando ela tinha sabido, eu disse à senhora: olha, senhora, por favor, não está aqui para julgar ninguém.
Está aqui, agradeço que responda ao pedido desta senhora, mas isto toda a gente está neste pedestal de julgamento e estas mães, uma coisa te digo, Quando é que foi isso? Desculpa, só para me situar. foi logo depois de... Ou seja, não foi procurámos depois do Ministério Público ter aberto o processo. Não, Estamos a falar foi no decorrer da da reportagem. investigação. Certo. Ó Zé, o que eu estou a dizer Certo. é que há aqui mães que o Ministério Público quer levar a que digam que já sabiam de uma coisa que aconteceu há 23 anos Exato. e elas estão a insistir que não sabiam. E qual é a diferença destas duas coisas, Zé? É bom que os telespectadores lá em casa percebam uma coisa. É que se elas dissessem que sabiam há 23 anos, o processo já prescreveu. Se elas, como na realidade estão a dizer que só souberam pela TVI, o prazo a contar começa agora. E isso é particularmente evidente no caso da Clara. É isso que foi transmitido à senhora procuradora. Por causa da assinatura, porque a assinatura é uma prova material. A Clara só soube. E o registro? A Clara só soube, formal e legalmente. Deixou de ser mãe destes dois jovens pela reportagem da TVI. Muda completamente o paradigma. E isto tem relevância jurídica. Ela procurava, pelos seus exatamente. Então não lhe fazia, No Facebook. não fazia a mais pequena ideia de que eles teriam outros apelidos. Ela de facto não sabia o que é que lhes E acrescentemos só Uma das coisas principais, uma das coisas principais desta notícia da semana passada é precisamente afirmarem que o Ricardo não fez nada para recuperar a filha. Claro, julgamento de caráter também. Exatamente. Julgamento de caráter, para além disso, não sou digno de ficar com ela. Isto é do mais baixo. É uma citação tirada de... Que se pode... Não. Isto é o direto. Aquilo que foi dito diretamente ao Bispo João Luís. Alguém disse isso. Eles citam alguém que não identificam quem é. Não, identificam. Sim. Identificam, desculpa. Identificam. Isto aqui está identificado. Deixa-me só dizer isto, doutor. À partida, o nosso sistema penal, que é tão formal, reparem bem na perversidade disto, que é tão formal, tão apegado à letra da lei, vai radicar-se em considerandos emocionais e afetivos em detrimento da realidade e do facto jurídico que deixou formalmente de ser mãe quando soube da reportagem da TVI. Só aí é que estas mães souberam que, aos olhos da lei, já não eram mãe destas crianças. E acrescentando só um último ponto, peço só desculpa. Se nós estivermos a falar, agora, obviamente, estes danos são irreparáveis, mas se nós estivermos a falar em ações de responsabilidade civil contra o Estado, o prazo começa a correr a partir do momento em que o titular dos direitos tem conhecimento do seu direito, ou seja, a partir de agora. Essas ações, sendo intentadas contra o Estado, como irão ser, serão contestadas em nome do Estado por quem? Pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público. É preciso dizer mais alguma coisa? Eu quero ouvir a Maria. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Maria, obrigado pela sua paciência. E quero ouvir o seu testemunho, porque já ficou aqui muita coisa dita por representantes legais, nomeadamente pelo seu advogado, que é o Dr. Garcia Pereira. Mas foi dito, quer na reportagem que nós exibimos hoje no Jornal das 8, quer aqui, que a maneira como essas diligências processuais se têm desenrolado começam pela explicitação de que, olha, o caso já prescreveu, já não há nada a fazer. E eu queria ouvi-la no seu testemunho depois do nosso intervalo. Está bem? Obrigado. Okay. Até já. 3 anos depois, esta mãe volta a abraçar o seu filho biológico. Para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Nem imagina o que aconteceu depois. O Filipe desiludiu-me profundamente. Nunca pensei que isto fosse tudo encenado. Novas revelações das adoções ilegais da IURSS em Portugal. Para me magoarem deste jeito, mais valia não saber nada. O Segredo dos Deuses. Novos episódios. Brevemente na TVI. Estamos num debate especial a fazer um ponto de situação sobre as investigações do Ministério Público acerca da rede de adoções ilegais por parte de figuras proeminentes da Igreja Universal do Reino de Deus. E se durante muito tempo a palavra silêncio dominou uma parte do debate a seguir à denúncia pública por parte da TVI, nesta altura estamos a falar de um ruído muito pouco discreto, diria eu.
Queria ouvir a Maria, que se tem mantido silenciosa e que está aqui connosco. A Maria é a mãe biológica de 3 das crianças que foram adotadas ilegalmente. É talvez a história mais conhecida e com mais, enfim, com mais nuances surpreendentes a todos os títulos. Dessas 3, uma delas já faleceu. Maria, como é que eu gostava de ouvir o seu testemunho sobre como é que tem sido, como é que tem sentido? Porque, na verdade, é a Maria que é interpelada pelos magistrados, pelas pessoas que estão a desenvolver esta investigação. Quantas vezes é que foi? Como é que foi? O que é que tem sentido? Revelando aquilo que pode revelar, porque não sei que tipo de constrangimentos é que neste momento existem sobre si, do ponto de vista legal. Mas depois do que aconteceu no sábado, esta quebra do sigilo, onde se vem aqui dito várias coisas, acho que já quase tudo me é permitido também. Como é que tem sido, Maria? Antes de mais, queria dizer boa noite a todos. E não é, para mim é novidade terem-se passado pelo menos 3 meses e qualquer coisa sensivelmente, porque eu já venho a dizer isto desde fim de fevereiro e início de janeiro, quando fui ouvida pela primeira vez. E quero aqui perguntar ao meu advogado que se eu disser, vou citar alguém, ou a fonte a qual eu não posso revelar, ou termos assim, uma vez que não sou nem jornalista, nem jurista, nem coisa nenhuma, mas também posso, para descrever algumas situações pelas quais passei, se posso utilizar isto ou para mim não é válido. Alegadamente, exato, eventualmente. Também posso. Pronto. Então é assim, eu em fim de janeiro, em fim de dezembro, início de janeiro, como deve calcular também, a minha cabeça já não está assim. Fui ouvida. Está cansada? Não. Agora, esta notícia veio a crescer ainda em mim, se calhar uma força que eu até pensava que já não tinha e pronto. Porque eu já fui chamada de seropositiva, toxicodependente e agora prostituta de cabaré. Ao menos tiveram a displicência, sem não querer ofender ninguém, muito pelo contrário, eu tenho muito respeito por essas senhoras, meteram-me com teto, não é? Porque podiam ter dito que eu estava numa esquina qualquer, em qualquer rua deste país. Ao menos foi num cabaré, que eu acho que não nasci no tempo dos cabarés, mas pronto. Seguinte, para não, porque depois perco-me no raciocínio e havia tanta coisa a dizer que o debate era só feito por mim, mas não, com a matéria que está neste jornal, mas pronto, somos muitos a falar. É como eu disse há pouco tempo, eu tenho pouca escolaridade, tive que trabalhar cedo. E acho que é o que faz falta a muita gente neste país, é trabalhar, não é ter empregos, é trabalhar. Se tivessem tempo para trabalhar, não tinham tempo para fazer outras coisas que não devem, ou então... E lá estou eu a incorrer no processo, não tarda muito. Mas eu fui ouvida em fim de dezembro e início de janeiro. E depois de ter entrado numa sala, onde eu digo bom dia ou boa tarde, sento-me. É o meu nome... E boa tarde, foram feitas as apresentações. E a primeira frase que eu ouvi foi: sabe, em caso de haver matéria-crime, está tudo prescrito, mas o seu caso vai ajudar a que casos mais recentes ou próximos não venham a acontecer. José Alberto Carvalho, não me peçam para acreditar que uma pessoa que olha para mim pela primeira vez e que me diz isto é uma pessoa que é credível da minha parte, que vai fazer alguma coisa para deslindar o que aqui foi feito. Entende? Custa-me ver que somos todos... Foi um magistrado ou uma magistrada do Ministério Público? Foi a pessoa que está a investigar o caso. É a única que tem poder agora para interrogar. Não é? Mais... No meu caso específico, vou-lhe dizer mais. Quando o meu advogado achar que eu não devo falar, mande-me calar que eu calmo. Porque tem que ser, porque agora eu tenho um defensor, não é? Porque quando era sozinha falava para mim e acabou. A senhora está em legítimo direito de defesa relativamente ao ataque bárbaro que foi a Alveí. E, portanto, esteja à vontade. Uma segunda vez, peço para ser ouvida por a senhora em questão, porque me preocupava o facto da minha filha mais velha, e vou pedir que não me peçam para dizer nomes, não. Pois, não digo. A minha filha mais velha, já toda a gente sabe, nós andamos aqui a repetir há imenso tempo. Mas são sempre os mesmos. Não vemos mais caras surpresas, nem depoimentos novos, nem nada. Eu já estou farta de me repetir. Acho que vou começar a gravar e depois, pronto, poupa a voz.
Fui ter com essa senhora e disse, derivado ao facto das minhas filhas, as duas irmãs, a mais velha ter entrado e a mais nova estarem em contacto, onde a minha filha mais velha pedia fotos para ver a minha cara, tentar procurar uma semelhança, onde perguntava hábitos, onde desabafavam coisas de irmãs umas com as outras. A minha filha chega a Portugal e tenho uma alegada fonte que me informou que a minha filha já estava em Portugal e eu vou ter... A Vera. Sim. Pois, A Vera, não é? é a mais velha. E cessam as mensagens, cessam tudo aquilo que era hábito de manhã, à tarde e à noite em horários desencontrados, porque na altura em que a mais velha era de manhã, a outra passava a madrugada a falar com ela porque o fuso horário difere. E muito. Cessou as comunicações. Então, eu, preocupada, não é? Fui ter com essa senhora e disse, muito estranho ao facto de repente, e após a entrada em Portugal, terem cessado tudo. Porque havia, inclusive, para a minha filha mais nova, a Patrícia, o nome dado nas reportagens, pedidos de envios de... Vou-lhe dar um beijo à mãe, vou-lhe dar um abraço muito apertado, vou não sei o quê. E eu vou ter com essa senhora e explico-lhe o que me preocupa. E ouço isto. Já fez queixa? Já foi à judiciária? E eu, como não percebo nada de justiça nem nada, disse, olha, não, por acaso não fui, então vá lá. Surpresa minha, e a minha palavra vale o que vale, eu já sei, entende? Mas não, eu não sou mais que ninguém, mas também ninguém é mais do que eu. Chego à judiciária e levo pessoas comigo, graças a Deus que tinha alguém comigo e que possa atestar isto, e ouço uma inspetora dizer-me assim, o quê? Eu disse sim. A senhora que está a investigar o caso disse que eu já tinha participado à judiciária estas minhas... Dúvidas e preocupações. Exatamente. Sabe o que é que eu ouço? Olha, com certeza estão a querer brincar consigo. Porque a Polícia Judiciária não é autónoma para investigar nada sozinha. Tem que haver uma ordem do Ministério Público à Polícia Judiciária que se investiga alguma coisa. Não vem fazer queixa à Polícia Judiciária só porque é fazer queixa. Portanto, a Maria estava, e agora aqui peço provavelmente a intervenção do Dr. Garcia Pereira para nos dar. A Maria estava no sítio certo a falar com a pessoa certa a quem podia fazer queixa. Fez queixa. Exatamente. Exato. Bom, fez queixa. Eu queria não só fez queixa formal, não assinou um papel. Na altura, sem... Mas só para ficar claro, na altura ainda não estava constituído como mandatário da senhora, portanto eu não acompanhei nesta diligência. Mas é óbvio, só para dizer o seguinte, a queixa pode ser apresentada perante qualquer autoridade judiciária ou policial. Pode ser apresentada. Obviamente, só há desencadeamento de procedimento criminal e diligências posteriores por determinação do Ministério Público. Se, perante as dúvidas e suspeitas de que alguma coisa de grave se está a passar, que inclusivamente implica a falta de liberdade de movimentos, coação, etc., sobre alguém, e isto é transmitido diretamente a um magistrado do Ministério Público no exercício das suas funções, é de uma enorme gravidade que se enxota a pessoa por outro lado qualquer para ir fazer queixa no outro lado qualquer. Como é absolutamente óbvio. E no âmbito deste processo, que estamos a tratar da mesma coisa. Sim, ou seja, exatamente, no âmbito do processo. E é, portanto, voltamos ao mesmo. E o que é que se passa com as outras, o que é que se passa com as testemunhas? Sim. Maria, pode prosseguir. Ou seja, isso foi a segunda vez que foi lá? foi. E foi a última ou voltou mais? Foi a última, porque, entretanto, eu passei por uns episódios muito caricatos com esta senhora. Portanto, é assim. Eu fui uma primeira vez falar com a senhora, correu tudo muito bem. Uma segunda vez estive à espera que a senhora fosse tomar um chá, cerca de 1 hora e tal. Se calhar ela pensava que me ia levar para o cansaço e que eu já não ia lá. Está surpresa das surpresas, eu continuei na cadeira. Outra vez quero ir falar com a senhora, alguém me ligou e não vou... Nas instâncias próprias, eu agora vou dizer os nomes e vou dizer as coisas porque não vale a pena, porque não acabam processos contra ninguém. Uma senhora ligou-me e disse: a senhora procuradora está muito atrasada, portanto não vai receber, fica marcado para amanhã às 2 horas. Eu, ok, volto para trás e ao outro dia às 2 horas estou lá. Sabe a que horas eu me vim embora, Zé Alberto Carvalho? De lá. 1 hora e um quarto depois. Não houve ninguém
que viesse ter comigo e dizer: senhora Procuradora, está atrasada, pode esperar um bocadinho. Não, e já era a terceira vez. Portanto, eu agarrei na minha mala e vim-me embora. Preocupa-me imenso aquela senhora, quando uma vez esteve, numa das vezes que nós conversámos, dizer que queria ouvir a minha filha, que ainda nem era nascida à data, e a qual eu não me posso recusar porque a minha filha é maior e também não me faz a mínima diferença que a minha filha lá vá falar com essa senhora. Choca-me imenso ver a Clara ter que fazer provas de assinaturas, choca-me imenso aparecer uma alegada carta e um alegado registro dos Correios e nós termos que estar sucessivamente a responder e a justificar a nossa parte, entende? Mas depois há nomes. Há nomes. E na notícia que eu vi neste sábado, primeiro tive uma reação de choque e entrei mesmo naquela de mas chega. Estávamos na República das Bananas realmente, e peço desculpa, porque quando eu vejo que há um tribunal que dá a ordem a um Centro Regional de Segurança Social para ser arranjado uma ama ou uma creche, mas é um tribunal, depreendo eu, não é, que tenha algum poder sobre... ou dá uma ordem, alguém tem que acatar, suponho eu, não é? E estas senhoras ignoraram por completo uma ordem de um tribunal. Portanto, cada um fazia o que queria naquela altura e está mais que provado. E ainda vejo o relatório da Estefânia. Vejo não, leio, porque eu não vi nada. Porque o que eu pedi foi que me fossem mostrados documentos. Porque é assim, quando eu fui constituída assistida, cheguei lá para ver o processo, disseram-me logo: não pode ainda, nem pagou as custas. Eu disse: quê? Quando é feito o requerimento de assistente tem que se pagar logo as custas. Pronto, para pagar logo as custas pagou-se. E depois, quando eu fui lá no dia a seguir, foi: olha, está em segredo de justiça. Eu disse: então, e mais ou menos qual é a previsão? Não sabemos. Eu disse: ok, pode ser que a minha neta vá a tribunal quando for tomada alguma decisão, porque eu já... Mas leio aqui... O relatório dos serviços sociais do Hospital Dona Estefânia é arrasador. O pai é apresentado como um homem que não trabalha, extremamente violento, e a mãe pratica prostituição e cabarés. Olha, eu gostava de saber se esta assistente social que escreve este relatório do Hospital Dona Estefânia se deu ao trabalho de ir ao cabaré onde eu supostamente trabalhava, porque isto não corresponde à verdade, para ver se eu lá estava ou não. Ou se saiu às 5h06 da tarde, ou 4, não sei o horário delas, e foi para casa e escreve só porque lhe apetece. Porque eu, no meu caso, escrever porque lhe apetecer, eu já sou chamada a tudo. Entende? Sou chamada a tudo. Depois vejo que as crianças são encontradas no meio de rato e de lixos, mas o tribunal, um juiz diz que não é preciso tirar o pai. Portanto, ratos e lixos. E nós sabemos o que é que faz, porque eu, infelizmente... Tenho algum conhecimento na área da saúde em pediatria, porque tive que passar por um episódio e passo, mas que isso só tem a ver com a minha vida, que não é neste caso, é posterior, que eu sei o que é que pode fazer e por isso gostava, se houver um pediatra que possa fazer esse favor, que diga o que é que faz uma criança, ainda por cima, com 4 meses, como dizem aqui, com o meu filho, tinha o meu segundo filho, em contacto com fezes e urinas de ratos e no meio de uma lixeira, 2 anos, pelo menos, que é o que dizem. E para não me perder no raciocínio, pronto, não era preciso tirar as crianças, estava tudo bem. Depois vejo, apesar de a senhora Alice manter a guarda das crianças, permitiu que vivessem com outros casais durante um breve tempo. Portanto, não foi preciso o juiz permitir, ela deu-se assim a permissão de... Ela ficou com a guarda, mas depois despachou-os para onde ela quis. Entre outras coisas, já Alberto Carvalho, eu tinha muita coisa a dizer, mas acho que me vou ficar por aqui. Deixa-me só dizer uma coisa que é muito importante, que a Maria disse agora, que é, há um juiz que diz ao Centro Regional de Segurança Social que se arranje uma creche para esta mãe. E é 23 anos depois. Nós estamos a constatar que esse juiz pediu a creche porque era o creche que esta mãe precisava. Para três empregos como ela tinha, faria toda a diferença. Estávamos a falar entre... Foi o que ela pediu, que lhe arranjasse uma creche, foi aquilo que permitiria que as crianças estivessem em segurança para ela poder trabalhar. E é depois disto tudo, da falha da Segurança Social de não lhe atribuir a creche que o Tribunal mandou, que lhe retiram as crianças. Portanto, ela é penalizada várias vezes, penalizada por uma Segurança Social que não funciona, disfuncional, que não lhe arranja a creche, independentemente das ordens do Tribunal, e depois, como ela que tem que continuar a trabalhar, porque tinha a seu cargo não só 3 filhos, mas ainda aos irmãos mais novos,
Então retiram-lhe as crianças. Deixa-me perguntar. Continua É um hoje sistema a ser disfuncional. penalizado. E hoje continuam-lhe a perguntar. Porque agora o ônus da prova faz Agora- pelas vítimas, que eu nunca É. tinha visto acontecer. Nem eu. Mas são as vítimas que têm que provar que foram vítimas. Aparentemente, os ofensores, Exatamente. aqueles que estão, enfim, na berlinda desde o início que começamos esta investigação, sobre esses há assim umas desculpas. Eu tive que restar a criança porque gostava muito dela e, portanto, restei a criança diretamente. Há alguém que diz, de facto, as crianças depois foram levados e ficaram com outras pessoas, mas foi durante É pouco tudo tempo desvalorizado. e depois as pessoas davam-se mal com as crianças e as crianças não se davam bem naquele ambiente e tudo isto é encarado como se fosse normal. O que eu acho inacreditável Diga, Maria, é que nós já quer dizer temos... alguma coisa? Quero. Diga. Portanto, eu tive as testemunhas da parte dos pais, as funcionárias do lar e por aí fora, a introdução na conversa começa sempre da mesma, porque entretanto depois cruzamos informação, já foi ouvido, correu tudo bem, não correu tudo bem. Entretanto, eu tive informação de uma fonte a qual eu não posso revelar, que esta senhora, quando ouviu uma assistente social do processo, que assinou os processos, que entretanto, Vários. essa senhora alegadamente diz que foi só um, mas os meus 3, o do Pedro e o Filipe, são 5, diz que foi uma conversa muito amena, riram-se. Procuradora. Exatamente. Riram-se e que a senhora Procuradora ainda andava aflita à procura nos papéis o que é que lhe havia de perguntar. Portanto, eu não sou, como disse, jurista nem nada, mas se eu tiver que ir perguntar alguma coisa amanhã ao Zé Alberto, fundamentada em alguns papéis, se eu amanhã vou ter conversa consigo, eu, de véspera, no meu entender, mas pronto, vale o que vale, reúno os papéis todos que dizem parte ao Zé Alberto e não vão dar os papéis quando o virem. Não, vou folha a folha, digo, olha, aqui aconteceu o quê e aqui como é, que é para depois não acontecerem situações que uma senhora diz que só assinou um e que eu tenha conhecimento foram 5. E isso não lhe foi contraposto, pelos vistos. Diga. E isso não lhe foi contraposto. Não, foi uma conversa muito... Nós estamos perante esta... Deixa-me só Desculpa. concluir aquela ideia. Porque, Ou seja, a tua ideia é que, estavas a explicar que... A minha ideia é que, de facto, há aqui uma inversão de procedimentos que é as vítimas é que têm que explicar porque é que são foram vítimas, vítimas. têm que pedir, por favor, para não serem julgadas agora, quando, e isto é uma frase que tem autoria da Maria, que é, não fui julgada, nenhum juiz me ouviu, nenhum juiz me julgou há 20 anos. E agora estão a julgá-la? Agora é que estão a julgá-la? Agora é em praça pública. E não estão a é dentro julgar de um quem tribunal. deveriam julgar e a chamar quem deveriam chamar. Já foi dada de bandeja à Justiça 3 vezes no decorrer de todo este processo. Deram-lhes papéis com a prova de que isto estava tudo errado. Em 99, houve 2 técnicas da Santa Casa que bateram à porta da atual Procuradora-Geral da República, na altura Coordenadora do Tribunal de Família e Menores, que lhe disseram, olha, isto não está a correr bem, nós temos estas indicações, os miúdos estão a ser separados, foram levados para o estrangeiro, quer dizer, faça qualquer coisa, e a gente não sabe o que há de fazer. Em 2003, nada aconteceu. Em 2013, há uma carta escrita por uma das pessoas que ficou com o filho mais novo da Maria envolvido. a dizer Diretamente e eu envolvido. tenho uma criança no Brasil e agora é outra que a quer adotar, que é sempre tudo muito intrincado e complicado. Mas que explica, Há uma outra senhora... Mas que explica perfeitamente ao longo dessa carta de 12 Exato. páginas Ela explica como é que tudo. tudo foi Tudo feito aconteceu. desde o início do processo, como é que as crianças foram E escolhidas. depois ainda há um Está lá acréscimo. tudo. No documento a seguir, a Alice, que é a tal secretária que serviu testa de ferro para estas adoções, diz: quem me obrigou a dar as crianças foi o Bispo Macedo, que tinha uma grande ascendência moral sobre mim e que me obrigou a distribuir as crianças. Que nunca foi Portanto, ouvido na altura são 3, e hoje também parece que ninguém o quer ouvir. São 3 Mas assim, momentos. nesta mesma notícia que já foi citada aqui várias vezes, é dito que já foram ouvidas 20 testemunhas. Deve ter sido só os pais e as testemunhas Os dos pais, pais? os funcionários do lar, nem crianças à altura que foram maltratadas Houve e uma, que pelo hoje menos, são... uma foi. Pronto, sei que foi. mas há Sandra mais foi. e que à altura eram menores, também não tenho conhecimento. Se foi uma, estou a ter conhecimento agora. E atenção, porque relativamente a testemunhas, a acusação particular, pelo menos da minha constituinte, levanta o problema e tem-no levantado desde o início em que circunstâncias e acompanhadas por quem é que essas testemunhas estão a ser ouvidas Claro. por esta Procuradora. Porque uma das questões que se pode levantar é que as testemunhas têm hoje direito, foi um direito conquistado arduamente pelos advogados, deve-se dizer, mas
quando são chamadas a uma diligência, irem acompanhadas de advogado, mas obviamente que se é tudo chamado como testemunha e não há arguidos no processo, faltará ao Ministério Público pedir aos queixosos que indiquem quem é que deve ser constituído arguido, faltará isso, mas sendo tudo chamado como testemunhas, se chama como testemunhas as pessoas que, vamos utilizar as expressões habituais, eu não as uso, mas estou aqui mesmo por ironia a dizer, alegadamente ofendidas e os alegadamente ofensores, todas representadas pelo mesmo mandatário, há obviamente conflito de interesses aqui. Claro. Ora, nós não sabemos, porque não temos acesso aos autos, se isto está a ser acautelado ou não. É outra das questões. O advogado é sempre o mesmo. E portanto... Desculpa, Alexandra. O advogado é sempre o mesmo. O advogado que acompanha as pessoas que estão, de uma forma muito simplificada, do lado dos... O advogado da IURD é o advogado das vítimas que eram crianças. Das supostas vítimas que eram crianças. E mais, é assim, eu tenho conhecimento que, por exemplo, as crianças que hoje são adultas vão lá ser chamadas... Por exemplo, eu vi nesse jornal que o Luís disse à Alissa de Outonos por causa de dinheiro. Eu espero que a senhora Procuradora esteja a investigar isto, porque isto é uma declaração clara... De tráfico. De corrupção nas adoções, porque se alguém recebe dinheiro para adotar uma criança, chama-se corrupção nas adoções. Nós tínhamos essa informação. Isto está preto e branco nesse jornal. E nós tínhamos essa informação. Disse, agora o Luís e nós, José, eu posso dizer que nos próximos dias haverá informações nesse sentido. Portanto, se o Luís o diz, se nós temos outra pessoa que o diz e as quantias são avultadas, então a senhora Procuradora, será que, quando teve lá o Luís, e eu gostaria de ver o depoimento do Luís, será que ele denunciou isso? O pagamento nas adoções? Pois. E não é só Doutora isso. Dulce Calvez. E havendo essa denúncia, alguém tem que se investigar. fez alguma diligência para averiguar se houve entradas ou saídas de dinheiro. A Alice não foi ouvida. Os senhores advogados e todas as pessoas presentes neste estúdio estão a dizer é que há um comportamento padrão. Certo? Há um desinteresse. Não, há um comportamento padrão. Zé, mas eu vejo... Posso dizer estas pessoas? Da parte do Ministério Público? Da parte do Ministério Público. Claramente, mas vem de 99. 99, 2003 e agora 2018. Eu queria tentar perceber, porque o nosso tempo vai se esgotando e é muito difícil, enfim, ouvir tudo aquilo que há para dizer. Como é que isto se pode resolver? Ou seja, começámos este debate com o Dr. Garcia Pereira a dizer que o núcleo de suspeitos desta fuga, desta violação de segredo de justiça é muito restrito. Percebemos que é uma pessoa. É uma entidade. Pode ser a Procuradora-Geral da República, pode ser a núcleo de pessoas, o conjunto de pessoas tem acesso aos há uma responsabilidade de uma pessoa. É a responsabilidade de uma pessoa. Se essa pessoa deixa o processo em cima da secretária, na secretária da secção de processos, sabendo que invoca o caráter sigiloso do processo para não conceder acesso aos autos, aos advogados das queixosas, e o deixa em cima de uma secretária e outra pessoa pega nele, então ladrão é o que vai à vinha como o que fica à porta. Entendamos-nos. O que é responsável pela guarda do processo é sempre. O que eu digo é que o núcleo de suspeitos de uma coisa dessas é muito restrito. Não foi nenhum de nós está aqui. Aquela boca habitual do Ministério Público. Até foi a defesa. Foi a defesa que... Ninguém saberá porque é que a defesa teria qualquer espécie de interesse. Nós não vimos. A colega teve a oportunidade de ver apenas aquela parte. Nada a ver com o resto. Portanto, não foi seguramente a defesa. Se não foi a defesa, quem foi? E não se sai daqui quem foi. Foi a acusação pública. E sendo a acusação pública, como é que o Ministério Público vai averiguar uma violação do segredo de justiça cometida pela acusação pública? Não pode. Em meu entender, obviamente, nós devemos fazer aquilo que fizemos, que foi apresentar queixa, porque se não o fizéssemos, diriam, já apresentaram queixa? A versão 2 daquilo que disseram à minha constituinte. Mas não tenho a menor dúvida, se isto tinha de ser investigado por uma entidade estranha ao Ministério Público. Como é que nós podemos, e era isto que eu lhe ia perguntar, doutora Dulce Calvez, tem alguma ideia de como é que se pode desenrolar este processo a partir daqui? Temos todos noção de que o que está a acontecer aqui esta noite é também um pouco invulgar, não é? Com certeza.
Com certeza. Mas por isso a doutora Dulce Galvez e o doutor Garcia Pereira, nomeadamente, pediram autorização expressa aos Sim. conselhos distritais da Ordem Sim. dos Advogados para dizerem o que disseram, não é? Sim, com certeza. E isso não faria sentido não ter pedido, nem estaria aqui escudada desta forma, sob pena de também apanharmos processos disciplinares, não é? Dentro da nossa própria ordem. E eu, muito francamente, para mim só há uma solução. Das duas, uma. Ou realmente nos dão razão e são afastadas as pessoas que neste momento estão com o processo, com a guarda do processo, que, penso eu, na minha modesta opinião, não estão, a partir da data em que nós sabemos que há uma violação de um segredo de justiça, não estão aptas a serem titulares desse processo. Para mim é tão óbvio quanto isto, tão claro quanto isto. Eu subscrevo isto, acrescentando uma coisa, e garantindo o acesso aos autos dos nossos constituintes. Que é possível Claro. facultar o acesso aos autos aos mandatários dos assistentes não é? É possível facultar o acesso aos autos dos mandatários dos assistentes, continuando nós vinculados a não irmos transmitir a terceiros. Obviamente. Mas temos esse podendo, direito. obviamente, verificar, por exemplo, quem é que foi que não foi constituído arguido. Porque, por exemplo, a constituição de arguido é muito importante, designadamente para interromper prazos prescricionais. E uma das técnicas também que se usa para deixar que prazos prescricionais decorram é não haver a constituição de arguido. E todo o inquérito correr só com testemunhas. Pois. Sim. Está a ver? Doutor Ou Pedro então, pior ainda, mais perverso, peço só desculpa, é não promover diligências indispensáveis à descoberta da verdade, eventualmente constituir arguidos no final do inquérito. O inquérito depois, nós no exercício da nossa profissão, da nossa missão, requeremos a abertura da instrução e requeremos a declaração de nulidade do inquérito por omissão de diligências indispensáveis à verdade dos factos, e isso dar este efeito completamente perverso. E eu não estou a dizer isto apenas em termos académicos ou abstratos, que é a própria constituição de arguidos que serviria para interromper o prazo prescricional, como todo o inquérito foi declarado nulo, é também declarada nula e, portanto, não tem o efeito de interrupção. Portanto, eu também já vi este filme. E, portanto, de facto, isto só se resolve em termos processuais deste processo, com o afastamento de quem está à frente da investigação, neste momento, e o acesso aos autos por parte dos queixosos. Sr. Pedro Proença. Eu ia só dizer o seguinte, em relação à sequência daquilo que foi dito, para dar o exemplo que no dia em que a Clara foi ouvida, estava agendada a inquirição e a tomada de depoimento dos filhos da Clara, à hora em que essa diligência devia estar a correr, os dois filhos da Clara estavam noutro sítio, não estavam no DIAP. Sabemos de antemão que estiveram outras pessoas no DIAP. Daí que eu acho extremamente importante, até para a credibilização deste inquérito, isto seria o primeiro passo do Ministério Público, no sentido até de calar vozes nesse sentido, era permitir o acesso e a consulta aos autos dos mandatários, dos assistentes. Porque só assim é que nós vamos perceber efetivamente o que é que se está a passar e podemos eventualmente intervir de uma forma legítima e idónea no processo. Caso contrário, está-se a perpetuar esta dúvida. Portanto, não consigo perceber porque há cá esta tentativa de ocultar este processo dos mandatários assistentes. Nós somos assistentes do Ministério Público. Não percebo isto. Somos assistentes do Ministério Público. Estamos numa posição de auxílio do Ministério Público e não se percebe para quem quer auxiliar o Ministério Público numa investigação porque é que é negado o acesso ao processo. Porque isto não é quer grave. investigar. Porque não quer investigar. Porque não quer investigar. Doutor Garcia Pereira, vou ouvir aqui deste lado primeiro. O facto de já se ter mencionado por várias vezes e haver referências diretas ao facto de Joana Marques Vidal, atual Procuradora-Geral da República, Ter tido uma intervenção, ter tido uma intervenção direta em alguns destes processos, exige por si só um cuidado adicional de transparência e de diligência por parte dos serviços que ela própria tutela. Claro que sim. Claro que sim. Senão o anátema está lançado. Quer dizer, mesmo não querendo, o anátema fica lançado.
Pela atitude das pessoas que são titulares obviamente, neste momento da investigação. Pela atitude presente, em que de facto é um discurso fugidio e no sentido de preparar a opinião pública para o que vem daqui a poucos meses, Aliás, quando eu disse disse há bocado que achava que é provável que seja esta senhora Procuradora que está à frente desta investigação, que esteja também no âmbito das suas funções a investigar alguma falha do Ministério Público nesta matéria, esse desconforto, posso dizê-lo aqui claramente, foi-me transmitido na medida em que, no limite, estará a investigar o comportamento da própria superior hierárquica máxima deste processo, que é a Procuradora-Geral da República. E isto coloca esta senhora Procuradora, obviamente, numa posição de grande desconforto. Daí que eu acho também premente que o Ministério Público clarifique quem é que efetivamente está a auditar este processo. Isso é fundamental, porque senão isto cai tudo na falta de credibilidade, como é óbvio, não é? Doutora Dulce. Ó Zé. Obviamente que isto tem que ter a única coisa que eu quero é aceder ao processo, é ver todas aquelas fases que estão em investigação e que eu quero ter acesso. Como para a defesa do meu cliente. O meu cliente anda numa lama, num sistema onde não conseguimos sequer apanhar um fio à meada para conseguirmos construir uma defesa coerente, seja em que situação e em que circunstância for. Não há defesa que consigamos ter sem poder acedermos aos autos. E eu acho que há aqui dois planos. Acha que ainda pode ser feita a justiça? Eu acho que há aqui dois pontos, dois Estamos a falar planos. de factos ocorridos há 23 anos e a pergunta mantém-se. Primeiro, Não há prescrição. eu acho que há Não há dois prescrição. planos. Eu acho que há dois planos e que é preciso não os confundir, embora eles contactem entre si. Um plano é o plano puramente jurídico ou processual deste processo de crime em concreto e relativamente a isso também tenho a opinião diferente, pelos vistos, do Ministério Público relativamente à prescrição. Porque, dadas as regras da prescrição e das regras da interrupção da prescrição. Mas não vou dizer mais nada, por razões óbvias. Vou esperar que venha um despacho nessa matéria. Não vai dizer mais nada porque está a temer que isso possa ser usado contra si. Não, não é contra mim. Sou eu que estou contra si, contra mim, não. contra a minha contra a posição que defende. Não tem que dar ideias ao Ministério Público. A posição do assistente não é que está a dar ideias. Eu não tenho que dar ideias ao Ministério Público. E não sou criado do Ministério Público. Isto é o assistente, a minha constituinte não é criada do Ministério Público. Tem uma posição processual que está muito claramente prevista na lei. E que tem obrigações e também tem direitos. Mas isto é um plano. Agora, o outro plano é o da averiguação integral da verdade, independentemente das responsabilidades disciplinares, criminais ou outras. E relativamente, e as coisas cruzam-se, porque nós estamos aqui a assistir a uma reação corporativa que é de as mesmas corporações que há 20 anos atrás falharam em toda a linha, e há 15 anos atrás falharam em toda a linha, há 10 anos atrás falharam em toda a linha, há 5 anos atrás falharam em toda a linha, não têm nenhuma disposição por si para se investigarem a si próprios e dizerem a forma como funcionava a Santa Casa da Misericórdia nesta matéria é inaceitável, a forma como funcionavam os lares e como se não fiscalizavam lares ilegais é inaceitável, a forma como a Segurança Social funcionava era inaceitável, a forma como técnicas da Segurança Social elaboravam relatórios é inaceitável, a forma como o Tribunal engolia relatórios elaborados por técnicas é absolutamente inaceitável e portanto, tudo isto é o que está aqui e tem de ser investigado até ao fim. Só pena de ainda hoje, como nós temos visto, e chamo isso à colação, ainda hoje que nós temos visto, situações que são depois, digamos, objeto de condenações internacionais do Estado português, como a questão da retirada das crianças à mãe cabo-verdiana, a quem foram retirados os 7 filhos, merecer uma condenação do Estado português, que deveria constituir uma vergonha, desde logo, exatamente para todos estes serviços e organizações, porque o que mostra é que o Estado português, quando uma cidadã vai lá pedir ajuda, ou um cidadão vai lá pedir ajuda porque tem dificuldade para educar os filhos, aquilo que faz é isto que aqui se viu. E que já se viu noutros processos também. E isso é completamente inaceitável. E a averiguação dessas coisas todas que eu referi há bocado, e mais algumas. Agora, o que é inacreditável é que se possa pensar, se tenha, digamos, a ingenuidade de pensar
que isto possa ser investigado de dentro. Não é possível. Tem de ser de Deixa-me só fora. dizer uma coisa, eu sei que estamos a terminar, Zé, deixa-me só dizer Tenho uma um minuto coisa. para ti, outro para a Judite Ok, e outro para a eu Maria. do meu minuto só quero fazer o seguinte, quero dizer que eu própria entreguei à senhora Procuradora Auristela Pereira um dossiê do Paulo Brovini. O Paulo Brovini foi uma criança que passou pelo lar, foi encontrada no Brasil na casa de um pastor da Iurde, indocumentada. Nós temos documentos da Justiça Brasileira que perguntam quem é este miúdo português e se isto não é uma rede, se isto não é tráfico de crianças, o que é? Como é que um miúdo atravessa o oceano e vai parar em casa de um pastor e vive escondido? Da Iurde. Deixa-me dizer, esta é a colaboração que uma cidadã, que uma jornalista pode prestar ao Ministério Público, como as pessoas visadas, as assistentes, também poderiam prestar. Na TVI, uma coisa eu garanto a estas mães e às pessoas que nos ouvem e que acreditam em nós. Vamos continuar a investigar. Nos próximos dias, todas as quintas e sextas-feiras, teremos novos episódios com novas revelações, porque há uma coisa que para nós é clara. Uma coisa é a investigação do Ministério Público, outra coisa é a investigação jornalística. E se a do Ministério Público não lá chegar, a jornalística vai chegar. Como e há tem uma chegado, coisa, aliás. como tem chegado, como tem dado provas de tudo o que temos averiguado, deixa-me dizer-te que a verdade é a melhor arma para combater a mentira. E a verdade não prescreve. Deixa-me só concluir aquele raciocínio, porque eu acho que aquele padrão de que estavas a falar é um padrão que se vê em datas e que se vê ao longo dos anos. Ao longo, enfim, pelo menos desde 99, desde que há, digamos, o primeiro alerta. O que eu não consigo entender da parte do Ministério Público, e pode ser muita ingenuidade da minha parte, é como é que agora, em 2018, há a possibilidade de corrigir o que aconteceu há 20 anos, possibilidade de corrigir sem fazer grandes perguntas. Olha, corrija o que aconteceu, fale com estas mães, fale com este pai. É dada de bandeja esta oportunidade. É com meio trabalho feito, que foi entregue meio trabalho. Meio trabalho. Para não dizer que foi entregue mais. Jornalística. E esse também é o nosso trabalho. Não é tomar o partido por ninguém, é investigar. Também queremos que a justiça investigue. Quer dizer, não estamos a pedir uma coisa muito difícil, parece que estamos a pedir uma coisa clara, óbvia e objetiva. E a que temos direito? Nós todos temos direito, mas sobretudo as Sobretudo a mães Maria. têm Minuto direito. final para si, Maria. Muito brevemente, tenho mais duas coisas para me dizer que ficaram lá atrás. Eu ainda não tinha o Dr. António Pereira, o Dr. Garcia Pereira, digo que já estou-me a trocar. E depois de ter ido falar com essa senhora, até me deu ao trabalho, como os processos andam de trás para a frente e pode-se perder documentos, ir a uma loja onde as mensagens trocadas pelas duas irmãs fossem papel de fotografia, que era para não se perderem na trajetória dos processos. Depois, como fui sozinha, não me foi entregue uma prova em como eu tinha entregue nem a certidão de nascimento falsa do meu filho Fábio, nem as ditas... Trocas de mensagens. As mensagens, exato, trocadas. Tornei a pedir... telefonicamente, porque iria lá e nem assim me foi dado, mas pronto, também já não me interessa. Fui falar com essa senhora a expressar-lhe a preocupação do desaparecimento, ou seja, da sessão de mensagens assim que a minha filha esteve cá, e eu, como mãe, não soube, e isso depois servirá para mais tarde, que os meus filhos foram ouvidos. Mas sabe quem é que soube? E eu soube através de terceiros, uma fonte a qual não posso revelar. A mesma assistente social que assina 5 relatórios. Ela soube que os meus filhos foram ouvidos, que estavam bem, que estava tudo bem. Pergunto eu com que direito? Quer dizer, eu como mãe, que deixei de ser, agora que soube, não foi quando eles foram dados à adoção. Agora, porque eu ainda os procurava recentemente com o apelido deles, meu e do pai. Porque eu não sabia de nada, muito embora queiram, porque este jornal ligou-me sexta-feira e disse-me, tenha certeza, isto ia sair sábado. Eu disse, minha senhora, não lhe dou o direito de me estar a julgar. O que eu falei em janeiro, em dezembro, vou voltar a dizer. Se foi com ordem do pai, foi com o meu total desconhecimento e à minha revelia. Ainda assim estão a tentar descredibilizar-nos, sujar-nos. Se é assim que pensam que eu vou desistir, enganam-se, mesmo com o meu caso que esteja prescrito, há muitos que ainda não prescreveram. E mais, já foi a Clara, já foi a Maria, já foi toda a gente. Eu pergunto onde é que está o Sr. Edir Macedo, que se ouviu o nome dele ao longo das reportagens, onde é que está o Sr. Júlio Freitas, onde se vê
em vídeos a dizer que adotaram os meus filhos, onde façam prova daquilo que estão a dizer, porque está lá. Onde é que está a dona Viviane? Porque se neste momento, enquanto correr disto, tem alguns traumas, eu já sofro traumas há não sei quantos anos. E traumas esses que me impediram de ser uma mãe a 100% para os outros filhos, porque nas alturas mais importantes, no Natal, uma passagem de ano, uma Páscoa, um aniversário, um dia de aniversário que a gente não consegue explicar aos outros porque é que está assim, mas estamos, percebe? Eu nunca conseguia estar a 100%, percebe? E não vou chorar. E se pensam que me vão ouvir mais a chorar, mudou o meu registro. Mudou o meu registro. E desistam, por aqui não vai. Não é por aqui. Os nomes, a dona Alice, onde o Luís tem um parágrafo aqui a dizer que recebeu dinheiro para eles. Eu gostava de saber se a dona Alice já foi chamada. Não. E gostava de saber, porque nós, Clara, eu, não fomos capazes de ficar com os nossos filhos porque éramos toxicodependentes, seropositivas, prostitutas, não é? Eu gostava de saber quem é que se vai responsabilizar pelos maus tratos infligidos aos meus filhos, e já vistos em vídeos, e com várias... E pela morte do meu filho Fábio à droga. Tiraram-me porque eu era drogada, dizem eles. Mas o meu filho teve um percurso de droga e morreu às mãos, não foi de mim que era pobre, foi dos outros que têm milhões. E mais não digo. Obrigado, Maria. Nada. Obrigado a todos, agradeço a vossa presença. Vamos prosseguir, como disse a Alexandra, este trabalho de investigação. Vai haver novos capítulos a partir da próxima quinta-feira, com desenvolvimentos. E nós vamos prosseguir os nossos trabalhos de advogados. Sem dúvida. Que somos Os pilares do todos Estado de feitos Direito. Os da mesma pilares do massa Estado de de não Direito. quebrar. Os pilares do Estado de Direito. E esperam-se respostas contundentes por parte de quem se tornou muito óbvio esta noite, que fica na obrigação de dar algumas respostas e clarificações perante o desenrolar da investigação que está a ser feita a todo este caso. Despeço-me já a seguir, entra em estúdio a Cláudia Lopes para conduzir o Mais Futebol. Muito boa noite, bom fim de semana.